Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, estamos celebrando este terceiro domingo depois da Páscoa, em que a Igreja hoje nos ensina sobre como nós devemos nos comportar diante este tempo específico que nós vivemos, que não é mais o tempo do Senhor, quando Ele estava presente neste mundo, mas agora o tempo da Igreja. Nós recebemos esse ensinamento do Evangelho de hoje, em que a Igreja já vai nos predispondo, nos preparando para a festa da Ascensão do Senhor, que ocorrerá na quinta-feira da quinta semana depois da Páscoa, ou seja, daqui a 2 semanas, em que Nosso Senhor, no Evangelho, fala da sua presença e da sua ausência, numa linguagem que, neste momento em que Nosso Senhor está se dirigindo aos discípulos, precisamente no capítulo 16 do Evangelho de João, que se narra aquele discurso que o Senhor faz aos discípulos antes da sua paixão, de modo então que Nosso Senhor faz um discurso parecido com um discurso de despedida dos discípulos, e os prepara para assumir a sua missão, o seu ministério apostólico na Igreja. E Nosso Senhor então usa uma linguagem estranha para eles, que depois, em Pentecostes, conseguem entender o seu sentido pascal. Nosso Senhor diz: mais um pouco vivereis, mais um pouco ainda, não mais vivereis, um pouco mais ainda vivereis novamente. Os discípulos não entendem nada do que Nosso Senhor está dizendo. Nosso Senhor está se referindo, aqui ao falar de sua presença e de sua ausência, de que Ele estava presente com eles e depois será tirado deles, porque pela sua morte estaria fisicamente ausente entre eles, o que lhes traria uma grande sensação de abandono e de solidão. Pois pensaram: o mestre morreu, então tudo acabou, portanto estamos abandonados, vamos voltar à vida que nós tínhamos. Como, por exemplo, os discípulos de Emaús, que estavam voltando para Emaús, agora vamos voltar para a nossa vida normal. Pedro e os outros discípulos, nós vamos voltar à pescaria, nossa vida que tínhamos antes, porque acharam que tudo tinha acabado. Então, Nosso Senhor prepara os discípulos para este momento da sua ausência devido à sua morte. Mais um pouco ainda vivereis, a sua ressurreição. Os discípulos já fazem aqui a experiência de uma grande alegria de ter o Senhor presente com eles. Porém, aqui também está relacionado ao fato de que Nosso Senhor, estando presente com os apóstolos das aparições do Cristo ressuscitado, Ele sobe aos céus, leva os 11 ao monte, e ali sobe glorioso, ascende aos céus glorioso, entre as nuvens, e desaparece aos olhos dos discípulos, dos apóstolos, subindo aos céus, de forma que então inaugura-se com a ascensão do Senhor o tempo da Igreja. Agora Nosso Senhor se faz sim presente, não ausente, porém uma presença espiritual e sacramental. Espiritual através da Igreja, cuja cabeça Ele é a cabeça e cujos membros somos nós, e que portanto assim Ele se faz espiritualmente presente, e sacramentalmente pelos sacramentos, de maneira muito especial, e pelo sacramento da Eucaristia, de maneira muito especial e única, porque o Senhor está no sacramento da Eucaristia realmente presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, é uma ausência da sua presença, da sua presença física, não uma ausência
da sua pessoa. Nosso Senhor se faz presente no tempo da igreja, porém, através da sua igreja, através do seu corpo místico. Uma vez mais, me vereis novamente. Nosso Senhor se refere à sua segunda vinda, em que ele virá como juiz. E assim julgará os vivos e os mortos. E esse tempo da igreja, Nosso Senhor compara com as dores do parto. O Senhor usa essa imagem da mulher em trabalho de parto, usa essa pequena parábola para nos falar sobre este tempo da igreja, que é um tempo de dores, é um tempo de sofrimentos, é um tempo de aflição e de prova para a igreja, um tempo de tribulação para a igreja, mas também um tempo de tribulação para cada um dos membros da igreja. De forma que o tempo da igreja, ele é feito, sim, de perseguição, de aflição, de angústias, de dores. Tanto que Nosso Senhor se dirige aos discípulos dizendo: havereis de ficar um tempo tristes. Então Nosso Senhor ensina: porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Então Nosso Senhor, ao nos falar, ao adotar esta imagem da mulher dando à luz, Nosso Senhor comenta: ela ali, ela fica triste, angustiada, aflita por aquele momento. Só uma mulher que deu à luz sabe o que é as dores do parto. Nós, homens, não sabemos o que é isso. Uma mulher que não deu à luz também não sabe dizer o que é isso. Mas uma mulher que deu à luz, ela sabe o que são as dores do parto. De modo então que é um tempo em que é um momento em que a mulher fica realmente uma situação de total vulnerabilidade e sofrimento verdadeiro, com dores agudas. E Nosso Senhor então comenta: porém, quando o seu filho nasce e ela tem o seu filho nos braços, a sua alegria é tanta que ela se esquece de todas aquelas dores. A alegria de colocar um homem no mundo. A sua alegria é tão indizível, a sua alegria é tão contagiante, é tão verdadeira, que aquelas dores pelas quais ela passou, ela se esquece. Aquelas dores simplesmente se esvaem, como se não houvessem ocorrido, de forma que a sua alegria toma conta por ter o seu filho em seus braços. Então, Nosso Senhor diz que assim também será conosco. A vossa alegria, a vossa tristeza, havereis de ficar um tempo tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E Nosso Senhor está falando de uma alegria eterna. Por isso ele diz: é uma alegria que nunca mais vos será tirada. Por quê? Porque é uma alegria celeste. É uma alegria no céu. É uma alegria eterna. Ou seja, o mundo não mais poderá nos tirar esta alegria. Tantas alegrias que o mundo nos tirou. Quantos momentos bons, felizes nós tivemos. E depois vem uma notícia triste, vem um problema, vem uma dificuldade, vem uma doença, vem uma situação de contrariedade, e aquela alegria que estamos vivendo, pronto, já foi, já acabou. Agora, esta alegria não. Esta alegria celeste é uma alegria eterna. Esta nunca mais nos será tirada. As alegrias deste mundo sempre serão tiradas de nós. Agora, a alegria celeste, a alegria eterna, não. Porque a alegria em Deus é uma alegria na eternidade do céu. Portanto, caríssimos irmãos, é por causa desta alegria que nós devemos encarar os sofrimentos da nossa vida neste mundo. A igreja, ela encara as tribulações pelas quais ela passa nesta expectativa
de um dia a igreja triunfar no céu eternamente e, portanto, ela será vencedora sobre todas as tribulações. Esta é a grande esperança da igreja. Portanto, nós também, cada qual, deve ter esta esperança bem fundamentada, na expectativa da alegria que virá depois que passarem todos esses sofrimentos. E é importante nós termos algo aqui, em considerar algo muito importante. Se diante de alguma tribulação, de algum sofrimento, de alguma aflição, ficarmos tristes, ficarmos angustiados, sofrermos, nos escorrerem lágrimas dos olhos, não pensemos nós que isto seria uma falta de fé. Muitas pessoas, quando estão em momentos de sofrimento e sentem o peso de sua fraqueza, e sentem o peso de sua vulnerabilidade, de sua debilidade, e dão de frente com as limitações de sua própria fé, muitas vezes desanimam e são tentadas pelo demônio, ao chegarem à conclusão que, poxa, realmente eu não tenho uma verdadeira fé. Ou eu, quem sabe, não tenho fé. Caríssimos irmãos, nosso Senhor no Evangelho admite-nos que ficaremos tristes. Haveremos de ficar felizes no momento de sofrimento, de dor, de luto, de doença, de morte, seja o que for. Nosso Senhor nos dá um ensinamento que é verdadeiramente realista. O Evangelho, ele é realista. Nosso Senhor não sofreu? Nosso Senhor não gritou no alto da cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Nosso Senhor chorou na morte de Lázaro. Nosso Senhor sofreu as aflições não devido ao pecado original, claro que não, mas Nosso Senhor sofreu as consequências do mal por causa da presença do pecado que Ele assumiu para Ele. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Então Nosso Senhor conheceu a aflição, Ele conheceu o sofrimento, Ele conheceu a dor. Nosso Senhor estava contente ao carregar a cruz. O Senhor estava sofrendo profundamente, com lágrimas nos olhos. Portanto, caríssimos irmãos, não pensemos que no momento de dor e de aflição, se nós nos sentimos angustiados, sentimos aflição, apreensão, se nós choramos, se nós temos um momento em que precisamos colocar para fora as nossas dores, nossos sofrimentos, chorando e dizendo o que está acontecendo para alguém, não pensemos que isso, caríssimos irmãos, seria falta de fé. Não pensemos isso. Portanto, caríssimos irmãos, diante das aflições, nós ficaremos um pouco angustiados. Porém, devemos encarar estas angústias, esses sofrimentos da vida neste mundo, com espírito de fé. Ou seja, são como as dores do parto. Elas são verdadeiras, elas são reais. Nós sofremos de fato, porém, elas são passageiras. E depois, essa tristeza se converterá em alegria. Se este momento que estamos passando de aflição neste mundo, que é o tempo da igreja, nós vivemos estes momentos com o espírito cristão, com dignidade cristã, com espírito católico, na esperança de que estas dores passageiras são dores salvíficas, que esses momentos de sofrimentos são sofrimentos salvíficos, porque nosso Senhor, ao sofrer, deu ao sofrimento esta dimensão salvífica, essa dimensão santificante, de modo que, para o Senhor sair glorioso
ressuscitado para o nosso bem e para a nossa salvação, ele teve que primeiro passar pela dor, pelo sofrimento e pela cruz. Se assim foi com o Senhor, assim também será com a igreja. E se assim é com a igreja, é também assim com cada um dos seus membros. Para chegarmos à verdadeira alegria, que é a alegria eterna no céu, teremos sim que passar, obrigatoriamente, pelas aflições, pelas perseguições, pelos sofrimentos deste mundo. E isso, se nos causar tristeza, essa tristeza, se vivida com o espírito cristão, ou seja, esses sofrimentos encarados com o espírito de fé, nos levarão então depois a essa tristeza se converter em alegria. É uma tristeza passageira, que nos levará depois a uma alegria indizível no céu, a uma alegria que nunca mais nos será tirada. São Paulo chega a dizer que os sofrimentos deste mundo não merecem ser comparados com a alegria e a glória do céu que Deus nosso Senhor reserva para todos nós. Portanto, caríssimos irmãos, é considerando isto, diante deste ensinamento interiorizado, meditado, contemplado, que se torna a convicção interior, que forma a nossa consciência, que forma o nosso caráter, que robustece a nossa alma, que robustece o nosso coração. É desta maneira, caríssimos irmãos, que os mártires passaram pelo sofrimento. É por esta maneira, caríssimos irmãos, que os santos se santificaram em meio a grandes aflições e até faziam graça com os momentos difíceis pelos quais estavam passando. Deus, nosso Senhor, não exige isso de nós. Não exige de nós que façamos graça, brincadeira, com o momento de sofrimento pelo qual estamos passando. Mas os santos fizeram, por quê? Porque chegando ao alto grau de santidade ao qual chegaram, tinham aquela segurança interior, tinham aquela força interior, aquela fortaleza, que é uma virtude cardeal, importantíssima ao cristão, ao católico, de modo que olhavam os sofrimentos, relativizando-os, e diante da alegria e da glória do céu, davam risada, faziam brincadeiras com os sofrimentos pelos quais passavam. De modo então, caríssimos irmãos, que este é um exemplo da vida dos santos, que mostra que realmente compreenderam o ensinamento e aplicaram esse ensinamento na sua vida prática, na sua vida do dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas contrariedades do dia a dia. Sempre estavam com a sua esperança no céu, não estavam preocupados com as alegrias deste mundo. Por isso que na epístola de hoje, de São Pedro, a primeira epístola de São Pedro, o mesmo nos fala que não busquemos satisfazer aos desejos carnais. Isso é o que fazem os pagãos. Querem procurar uma alegria, ou querem procurar uma consolação em meio às aflições, nas satisfações carnais. Querem buscar consolação no pecado. Esta é a atitude pagã. Então São Pedro está aqui nos chamando a atenção a não buscar no meio dos sofrimentos consolação e conforto no pecado, nos prazeres carnais, mas procurarmos o consolo em saber que nosso Senhor reserva para nós uma grande glória e alegria no céu, de forma que quando estivermos em posse desta alegria eterna, esqueceremos de uma vez por todas as aflições e sofrimentos pelos quais passamos neste mundo, de forma que esqueceremos de tal maneira, de forma que, como se nunca tivessem acontecido conosco. Tal será a alegria do céu, e esta é a nossa expectativa. E esta é a nossa esperança. E o que nos dá força interior diante das aflições e dos sofrimentos pelos quais passamos e pelos quais passaremos enquanto nós estarmos
neste mundo. De forma que São Pedro, nessa epístola, chega a dizer qual é o fundamento da nossa esperança. A nossa esperança, ela é cristã. Ou seja, é uma esperança sobrenatural. Quais são, como aprendemos no catecismo, as 3 virtudes sobrenaturais? A fé, a esperança e a caridade. Falamos muito sobre a fé, falamos muito sobre a caridade, mas devemos também meditar sobre a esperança cristã. Porque a esperança cristã é a esperança sobrenatural. É uma virtude infusa, tanto quanto a fé e a caridade. Em que nós esperamos não neste mundo, nós esperamos no céu, na pátria eterna. E aqui está a nossa força interior para superar todos os sofrimentos e todas as aflições. E São Pedro, na sua epístola de hoje, nos fala que nós devemos de bom grado nos submeter aos imperadores, aos reis e aos soberanos deste mundo. Porque esta submissão dócil, por exemplo, pagar o imposto. Nosso Senhor ensinou a pagar o imposto. Ele pagou o imposto. Ele pagou o imposto. E a igreja sempre pagou o imposto. Sempre ensinou isso. Com sentido de justiça. Ou seja, nós, desta maneira, nós não estamos preocupados com a expectativa de uma renovação do mundo e para vivermos um paraíso neste mundo. O contrário do que se ouve nas pregações, nos documentos, né, nas intervenções de bispos e padres da Igreja Conciliar nas paróquias. Agora, com o sínodo da sinodalidade, então se fala muito de peregrinos da esperança, né, de esperança e esperança, discípulos da esperança e esperança. Mas quando eles falam em esperança, não estão se referindo à esperança cristã, à virtude sobrenatural da esperança. Eles estão se referindo à utopia revolucionária, que é a transformação da sociedade por meio da revolução. Esta é a expectativa deles. Esta é a expectativa. É uma expectativa para este mundo, para um paraíso utópico neste mundo. Portanto, caríssimos irmãos, devemos tomar cuidado. Esta é a esperança que eles ensinam, que eles pregam, não é a esperança que o Senhor nos ensinou. Não é a esperança que a igreja nutre. A esperança que a igreja nutre é a esperança sobrenatural no céu. Lá sim é a pátria definitiva. Lá é o paraíso. Lá está a perfeição. Se nós queremos uma sociedade organizada, se nós queremos uma sociedade ordenada, uma sociedade onde há verdadeiramente justiça, paz, verdade, sinceridade, todas essas virtudes que deve viver a sociedade, então os homens devem se submeter de bom grado à lei de Deus e ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que, naturalmente, a sociedade se ordena, há uma verdadeira harmonia, há uma verdadeira hierarquia, de forma que a sociedade se organiza, a sociedade promove, sob o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida dentro da perspectiva de um antiparaíso que nos levará para o paraíso perfeito no céu. Aí sim. Queremos a renovação da sociedade? Então, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu. Eles querem uma esperança de um paraíso utópico revolucionário. Não, nós queremos a esperança sobrenatural. Aquela que a igreja nos ensinou. Aquela esperança que nos leva
para a eternidade. Aonde lá sim é a sociedade perfeita, onde lá sim é a sociedade dos santos, onde lá sim é a pátria definitiva. A nossa pátria aqui, o Brasil, deveria de ser sim um paraíso, a terra de Santa Cruz, sob o reinado de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e sob o reinado de Nossa Senhora. Uma pátria assim, tal organizada, sob a igreja exaltada, sobre a sociedade, de forma que então, aqueles que aqui nascem, são formados como cidadãos brasileiros, para se tornarem um dia cidadãos no céu. Aí sim, essa sociedade que nós queremos. Para então, a igreja ter liberdade e levar os homens para o céu. Dessa maneira, sim. Mas essa não é uma utopia. Esta é uma realidade. Deus ordenou a vida do homem para ele. Portanto, o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, o reinado social, é a vida do homem, a vida social do homem também, não só a vida privada, a vida familiar, não só, mas também a vida social, organizada e ordenada para levar aquela alma para o céu. Esta não é uma utopia, esta é, de fato, uma esperança de levar as almas ao céu, em que a sociedade é meio, não é fim. Ela é meio, não é fim. Para, então, os revolucionários, essa sociedade utópica é o fim de tudo. Ou seja, é uma loucura. Uma sociedade de iguais, onde não há hierarquia, em que aqueles que militam pensando nisso são mais iguais do que os iguais. Eles são os grandes beneficiados materialmente pela revolução que eles fazem, em detrimento do sofrimento e da desgraça dos outros. Nós, caríssimos irmãos, não temos esta esperança não. A nossa esperança é espiritual, é sobrenatural. Hoje, 26 de abril, além de nós lembrarmos da primeira missa celebrada em nossa terra, lembramos de Nossa Senhora da Esperança, cuja imagem veio ao Brasil, às nossas terras, na caravela de Pedro Álvares Cabral, e aqui foi venerada, aqui foi cultuada a imagem de Nossa Senhora da Esperança. E por que Nossa Senhora da Esperança? Porque Pedro Álvares Cabral, com a sua comitiva, entre eles religiosos, franciscanos e almas muito piedosas, de fiéis, vieram para cá com a esperança de encontrar alguma coisa, de encontrar uma terra para que se estabelecesse um catolicismo forte e verdadeiro, o que na Europa, já prejudicada pela heresia protestante e outras heresias, já não era mais possível. E aqui encontraram, com a esperança que trouxeram em seus corações, pois não sabiam se iam chegar, não sabiam o que iam encontrar, não sabiam de nada. A única coisa que tinham era esperança. Por isso levavam consigo a imagem de Nossa Senhora da Esperança. De forma então, caríssimos irmãos, que este fato nos lembra que nós, no oceano de ondas revoltosas deste mundo, estamos na barca da igreja, do corpo místico de Cristo. E que esta barca, ela é agitada para todos os lados. Às vezes parece que vai virar. Nossa vida mesmo parece que vai desmoronar diante das aflições, diante das tempestades. Então Nossa Senhora da Esperança vem nos lembrar, caríssimos irmãos, desta esperança cristã que nós devemos nutrir, que nós devemos cultivar. E esta esperança cresce justamente nos momentos de desesperança, como diz São Paulo, que a nossa esperança, ela permanece contra toda a vã esperança. Então são nos momentos justamente de tempestades, de aflições, de sofrimentos, que a nossa esperança cristã cresce. É nós lembrarmos que essas dores do parto passarão,
e que depois de passadas, reserva-se para nós uma alegria e uma felicidade indizível do Senhor. Portanto, caríssimos irmãos, aqui está a nossa grande força interior para que no dia a dia lidemos com as contrariedades. Nós não temos como fugir dos sofrimentos inevitáveis. Devemos, claro, evitar sofrimentos. Podemos ficar aí procurando sofrimentos, claro. Devemos evitar sofrimentos. Muitos não entendem o ensinamento da igreja e acham que nós somos masoquistas, que nós queremos sofrer porque quanto mais sofrer, a gente vai para o céu. Não, esse pensamento não é católico. O que a igreja nos chama a atenção é que existem sofrimentos evitáveis e devemos evitá-los, mas existem sofrimentos inevitáveis. E a atitude de um homem pagão, de um homem carnal, é fugir dos sofrimentos inevitáveis. E não tem como fugir deles. E a igreja então vem nos chamar a atenção ao fato de que encaremos esses sofrimentos. Encaremos os sofrimentos inevitáveis. Porque se nós encararmos com alegria, com esperança cristã, nós superaremos esses sofrimentos. Essas dores passarão. Basta vivermos esses momentos com dignidade cristã. Nosso Senhor disse que quando o Filho do Homem voltar, nós deveremos estar em pé com a cabeça erguida. O que significa isso? Com dignidade do católico, com dignidade cristã, com a dignidade dos filhos de Deus. Mesmo com lágrimas nos olhos, a nossa atitude interior deve ser uma atitude de altivez, uma atitude de coragem, um coração cheio de esperança. Não iremos ser dominados, não iremos naufragar devido às tempestades, não. É permanecendo firmes em nosso Senhor que alcançareis a vida. É permanecendo firmes que salvareis a vossa alma. Portanto, caríssimos irmãos, é a alegria cristã que nos mantém. Então, o grande ensinamento que nosso Senhor quer nos dar é que diante dos momentos de tribulação, nos momentos de contrariedade, continuemos rezando. Nossos horários de oração, o nosso terço, nossa meditação, a oração da manhã, a oração da noite, nossas santas leituras. Continuemos cumprindo nossos deveres. Continuemos realizando os nossos trabalhos. Continuemos como se tudo estivesse normal, o tanto quanto possível. O tanto quanto possível. E o tanto quanto possível, com um bom humor, se for possível. Nosso Senhor não exige isso de nós. Um sofrimento, uma aflição aguda, encarada até com um sorriso. Não. Se isso acontecer, que parta de nós, de uma iniciativa nossa. Não com hipocrisia, mas algo que parta da nossa convicção, como os santos sempre viveram. Ou seja, o que nosso Senhor pede para nós, sim, é a cabeça erguida. Mesmo com lágrimas nos olhos, a cabeça erguida. Isso sim, nosso Senhor pede para nós. Nos momentos de sofrimento, estarmos firmes, estarmos fortes, cheios de esperança, continuando, tanto quanto possível, a vida que nós sempre levamos como bons católicos. Continuando a mesma rotina. Tem pessoas que nos momentos de sofrimento, aí já deixa de ir na missa aos domingos, já para de confessar, deixa de rezar o terço, fica triste, reclamando, fica dormindo para esquecer os sofrimentos, muitas vezes entrega a vícios como o álcool, né, para esquecer, para se distrair, vai buscar consolação no pecado, vai buscar consolação nas satisfações carnais. Então, nosso Senhor quer nos chamar a atenção hoje, caríssimos irmãos, que a nossa atitude deve ser contrária à atitude das nossas
tendências desordenadas. Deve ser aquela atitude digna do católico, digna do Filho de Deus, nos mantendo no caminho. Então, no momento de sofrimento e de aflição, enchermos de esperança, rezando mais, confessando, o exame de consciência feito com mais atenção, com mais fé, comungando em estado de graça, com mais disposição interior, rezando o nosso terço com mais amor a Nossa Senhora, fazendo a nossa meditação com uma entrega mais generosa, cumprindo nossos deveres com muito mais amor a Deus. É o movimento contrário que temos que fazer das tendências desordenadas. É assim que a esperança cristã cresce nos momentos de desesperança. Talvez qualquer outra pessoa sem fé poderia se desesperar. Nós não. Com fé, no momento mesmo de uma grande aflição, no momento que poderia levar à desesperança, nós intensificamos nossa vida de fé e fazemos crescer nossa esperança. Passados aqueles momentos de dores, de aflição e de sofrimentos, saímos dali mais fortes. Saímos dali com uma esperança cada vez maior. Saímos até com mais saúde física. Até isso acontece. Até isso. Saímos com mais saúde. Nós temos que sair das aflições, caríssimos irmãos, vitoriosos em Deus. Vitoriosos em Deus. Não com vaidade, não com presunção, mas com muita humildade, sabendo que, se nós sofrermos com Cristo, se nós morremos com Cristo, nós nos encontraremos também vivos nele, ressuscitados nele, como ele que morreu e ressuscitou, para que nós, em comunhão com ele, ou seja, em estado de graça, morrendo, sepultado com ele, também ressuscitemos com ele para a glória eterna. Nós vivemos e morremos na expectativa da esperança da ressurreição. Portanto, para nós, tudo para nós é esperança, tudo para nós é alegria, tudo para nós é vida, mesmo nos momentos em que os sofrimentos querem nos afirmar o contrário. Tudo para nós está na expectativa de Cristo, tudo para nós está na expectativa da esperança do céu. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora da esperança que nos dê a graça, então, de cultivar esta virtude sobrenatural. E que, portanto, sejamos cada vez mais assim de Deus e menos do mundo. Que coloquemos nossa esperança no céu, de forma que esta esperança seja a nossa força interior diante das tribulações deste tempo da igreja, das quais os membros da igreja não são poupados. Nós também, cada qual sofre em sua carne, para completar, como diz São Paulo, os sofrimentos de Cristo. O seu corpo também padece, nós também padecemos, para que tudo isso, caríssimos irmãos, com o seu sentido salvífico, nos purifique dos nossos pecados, nos santifique, para que assim possamos, santificados, alcançar o céu, com o nosso coração e nossa alma cheios de esperança cristã. Que Nossa Senhora, então, nos ajude e que renovemos aqui os nossos santos propósitos para uma vida repleta de esperança sobrenatural. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.